Olá, tudo bem? Sou a Rose e hoje nós vamos começar uma série de estudos do livro de Daniel, lá no Velho Testamento. Daniel é um dos livros proféticos que estão no Velho Testamento. Hoje, então, começaremos com o capítulo 1. A Bíblia, basicamente, ela foi escrita em grego e hebraico. Hebraico, o Velho Testamento, e grego, o Novo Testamento. Mas o livro de Daniel tem uma coisa diferente. Os capítulos 1 e 2 até o versículo 4, a primeira parte, foi escrito em hebraico. Já desse versículo 4 aí do capítulo 2, a última parte, até o capítulo 7, versículo 28, foi escrito em aramaico. E o 8 em diante foi escrito em hebraico. Olha só que interessante. Por que essa mistura de línguas aí, né? É simples, porque o conteúdo em aramaico interessava apenas para as pessoas dos seus dias. E o aramaico, nessa época, era usado de forma mais intensa. Nós costumamos dizer que o aramaico e o hebraico são línguas primas, assim como o português e o espanhol também. E o livro de Daniel está dividido da seguinte forma: dos capítulos 1 até o 6 é histórico, ou seja, o objetivo das partes históricas é ensinar como é que nós podemos aprender, como nós podemos nos preparar para o fim dos tempos. A partir do capítulo 7, nós temos ali uma seção profética e uma histórica, e tem dois objetivos. O primeiro é falar dos grandes eventos da história e ligá-los com o tempo do fim. Já o segundo objetivo é preparar o povo de Deus para os acontecimentos que virão, para os acontecimentos futuros, e também para fortalecer a fé e a confiança na palavra de Deus. A Bíblia, ela divide as profecias em duas partes. Uma parte clássica, que se refere aos dias, do profeta que a escreveu, e a parte apocalíptica, que aponta então para o final da história. Daniel, no caso, é um livro profético apocalíptico, porque aponta para o final da história. Quem já estudou o livro do Apocalipse vai observar que o livro de Daniel também apresenta o conflito entre o bem e o mal, entre o culto pagão e o culto de adoração ao verdadeiro Deus. Já no primeiro capítulo, nós vamos ver aí a importância das decisões certas quando ainda se é jovem. O capítulo também abrange toda a carreira de Daniel. O nome Daniel vem da junção de duas outras palavras. Dan, que é uma das 12 tribos de Israel, e também é uma tribo de juízes, e a outra palavra, El, que quer dizer Deus em hebraico e no singular, tá? O plural de Deus seria Elohim. Então a junção dessas duas palavras é Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz. O que é estudar o livro de Daniel? Esse livro foi escrito para o tempo do fim, como escrito lá no capítulo 12, nos versos 4 e também no verso 9. E quando que é o tempo do fim? Nós estudaremos esse assunto com mais detalhes durante o nosso curso. No entanto, eu posso adiantar que nós temos duas datas estabelecidas pela profecia do fim, que é 1798 e 1844. O que marcou essas duas datas e por que elas fazem parte aí, então, desse início do tempo do fim é o que nós veremos então na sequência do nosso estudo. Vamos então ao verso 1, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Daniel viveu cerca de 600 anos antes de Cristo e ele fazia parte da nobreza em Judá. Ele era um jovem muito fiel a Deus. E quando o povo foi levado cativo, Daniel tinha cerca de 18 anos de idade. Mas apesar dele ser bastante jovem, ele era maduro o suficiente para ter um conhecimento grande das Escrituras e das profecias sobre essa queda de Jerusalém.
E ele começa seu livro com a narrativa do ano em que ele e os companheiros dele foram levados cativos para a Babilônia. E diz que isso aconteceu no terceiro ano de Jeoaquim, como nós acabamos de ler aí, que era o rei de Judá, que teria sido por volta do ano 605 a.C. Esse verso fala de duas cidades, de Jerusalém e de Babilônia, que é hoje o atual Iraque que nós conhecemos. Jerusalém era a capital do povo de Deus, era o símbolo do povo de Deus. E já a Babilônia era a capital do paganismo, símbolo da idolatria, do poder que se opõe a Deus. Isso nós podemos encontrar em Gênesis, no capítulo 4, versículo 17, também no capítulo 10, versículo 10, e em Apocalipse, nos capítulos 14, 18, 21, versículo 2 e 3. O verso fala aí de dois reis, do rei Jeoaquim, que era o representante do povo de Deus, né? E Nabucodonosor, que era o representante dos que se opõem a Deus. O verso fala, como nós dissemos, de Jerusalém e da Babilônia. Nós podemos ver sobre esses rei Jeoaquim aí, que era representante do povo de Deus, e o nome Salém, que veio da palavra Jerusalém, né? Em Gênesis capítulo 14, versículos 17 e 18, e em Apocalipse 21, versículos 1 e 2. E sobre Nabucodonosor e a Babilônia, nós podemos ver em Gênesis 10, versículos 8 a 10, e em Apocalipse, no capítulo 18, versos 2 e 3. Existem muitas descobertas arqueológicas que evidenciam a existência de Babilônia. E uma das últimas descobertas que os arqueólogos fizeram é o tijolo de Nabucodonosor. Esse tijolo está no Museu do UNASP, um colégio adventista, e está ali à disposição para quem quiser ver. As profecias elas devem ser estudadas junto com a história. Verso 2 agora. E o Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Várias vezes Deus advertiu o seu povo, o povo de Israel, dos pecados deles, mas infelizmente eles continuavam no erro. E a Bíblia comprova isso lá em Isaías 39, versículos 6 e 7, e também em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. Várias vezes, então, Deus aproveitou acontecimentos como epidemias, fomes, guerras, para levá-los, trazê-los de volta para Ele, para o caminho certo. E para cumprir seus propósitos e salvar seu povo, Deus permitiu, então, que eles fossem levados cativos por Nabucodonosor. E Deus permitiu isso para que eles vissem a consequência da rebelião deles, para então futuramente conduzi-los a um estilo de vida melhor. E isso é uma prova de que Deus realmente controla os acontecimentos na história e dirige o seu povo em todas as eras. Mas apesar dessa grande maioria do povo ser rebelde, haviam ali poucos, né, que eram fiéis. E entre eles estava Daniel e seus amigos. E o rei pagão então, também levou junto com ele as peças do santuário, que faziam parte do santuário. Vamos seguir adiante agora, versos 3 até o verso 5, que diz assim: Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Verso 5, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Nós podemos ver aí que Nabucodonosor escolheu ali jovens para trabalhar no palácio, e para isso ele ordenou que eles fossem preparados durante 3 anos.
Ali, nesses 3 anos, eles iriam aprender as ciências dos caldeus, né? E isso faria com que eles adotassem os elementos pagãos misturados aí dessa cultura. E esses elementos da cultura babilônica contrariavam os princípios da religião deles, dos hebreus, né? do povo de Daniel, lá do povo de Israel. E no final, eles iam então passar por um teste para ver se realmente eles estavam aptos para trabalhar no palácio. Na verdade, aí parece ser uma vantagem, né? Participar ali das iguarias do rei, mas isso não passou de um dos 3 desafios que eles teriam que passar para provarem sua fé. O primeiro desafio aí é o desafio mental, cultural, e a resposta deles a esse desafio nós vamos ver mais adiante nos versos 19 e 20. E também foi ordenado que eles comessem dos manjares e iguarias da mesa. Na verdade, o rei queria mudar a religião deles, né? Não só a alimentação, mas a religião também. E só que ele foi bem sutil. Ele esperava mudar isso gradualmente. E uma das estratégias que ele usou para isso foi mudar a alimentação deles. Então o rei achava que alimentando eles com aqueles manjares, eles ficariam gratos a ele. E realmente, na mesa do rei deveria ter ali alimentos que eram prejudiciais à saúde, que eram considerados imundos, também bebidas alcoólicas, carnes sacrificadas aos ídolos, que coisa é essa que o Novo Testamento condena, lá em Atos 15, versículo 29. Então quem participasse daqueles alimentos era considerado como estando a oferecer homenagens aos deuses de Babilônia. Olha só que sutileza, né? Essa era então uma prova aos jovens hebreus para ver se eles seguiriam o regime alimentar ordenado por Deus, que nós podemos encontrar lá em Levítico, no capítulo 11 e também em Provérbios 20, versículo 1. Era esse o segundo desafio, um desafio físico, e a resposta deles a esse desafio nós veremos então mais a seguir nos versos 12, 15 e 16. Se eles apenas então simulassem ter comido aquela comida, eles poderiam ter feito isso, né? Fingisse ter comido aquela comida ou bebido daquelas bebidas, seria então uma negação da sua fé. Se eles procedessem assim, eles estariam então se enfileirando ao lado do paganismo e desonrando os princípios da lei divina. Eles sabiam também que o que aconteceria com eles se eles se alimentassem daquelas iguarias que eram prejudiciais, né? E aquele uso de bebidas alcoólicas. Porque eles haviam sido educados por seus pais para ter assim uma temperança bem estrita, né? Só comer aquilo que realmente era saudável. E eles sabiam que um dia Deus iria pedir conta das obras deles. Se Daniel tivesse desejado, ele ia encontrar 1000 desculpas plausíveis ali, né, para se afastar dos hábitos de temperança. Ele podia dizer, por exemplo, que estava sujeito ao poder do rei e não tinha outro jeito, né, senão comer e beber do que o rei oferecia. Ele podia também dizer que, se não aceitasse, ele estaria ofendendo o rei e poderia perder a posição que ele recebera e até mesmo ele poderia perder a sua vida. Então, eles foram tentados a comer aquilo que Deus não aprova, por ser prejudicial à saúde, lógico, né? E destruir o corpo, que, como diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, capítulo 6, versículos 19 e 20, e também no capítulo 10, versículo 31, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso nós devemos resguardá-lo. Na revista National Geographic, de novembro de 2005, saiu uma reportagem abordando a longevidade dos adventistas pelo estilo de vida, de não comer carnes imundas, de não tomar bebidas alcoólicas, de não fazer uso de cigarro, café, drogas, né? E descobriu-se que os adventistas vivem mais, cerca de pelo menos 4 anos que os outros que não seguem esse estilo. E ainda para quem é vegetariano, essa longevidade cresce ainda mais, vai de 8 a 12 anos. Olha só que interessante, porque o nosso Deus é maravilhoso, né? Quando Ele nos aconselha, nos ordena a fazermos ou deixarmos de fazer algo, é para o nosso próprio bem. Ele, afinal de contas, foi Ele quem nos criou e Ele sabe como funciona a máquina humana, não é verdade? A repórter Ana Paula Padrão, também quando trabalhava no SBT, ela reconheceu que o estilo de vida adventista é o mais saudável.
Também o Globo Repórter, da TV Globo, fez uma entrevista com um médico que testou nele mesmo o estilo de vida adventista. Se você quiser obter maiores informações, entre no link aí embaixo e você poderá ver essa reportagem na íntegra. E se você quiser conhecer mais sobre o estilo de saúde adventista, entre no link aqui embaixo e você poderá obter maiores detalhes, ok? Continuando então. Veja agora o que diz os versos 6 e 7. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Então, nesses versos aí nós podemos ver os nomes também, não só de Daniel, mas dos amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. Naquela época, os nomes que eram dados aos filhos tinham assim, muito significado. Não eram escolhidos apenas pela beleza, pelo gosto. Eles representavam então qualidades, traços de caráter que os pais gostariam que os filhos desenvolvessem. O nome Daniel, nós já vimos antes, né? Quer dizer, Deus é o meu juiz. O nome Ananias quer dizer, o Senhor é bondoso. Misael quer dizer, quem é o que Deus é. Azarias quer dizer, o Senhor ajuda. Então veja que o nome dado a eles por seus pais representavam a fé deles. E aí nós encontramos o terceiro desafio aos jovens hebreus. Os seus nomes foram mudados para nomes que estavam relacionados diretamente à religião dos caldeus e aos deuses pagãos. Então, dessa forma, o rei manteria eles ligados aos deuses idólatras. Então, trocando os nomes deles, o rei estaria fazendo com que eles estivessem diariamente em associação com os costumes dos idólatras e sob a influência do rito pagão. Assim, o rei esperava induzi-los a renunciar à fé da nação deles e também uni-los ao culto dos babilônicos. Agora veja o significado dos nomes que foram dados a Daniel e a seus amigos. Daniel passou agora a se chamar Beltesazar, que quer dizer um servo de Bel. Bel era um deus pagão. Ananias passou a ser chamado de Sadraque. Sadraque quer dizer inspirado pelo deus Sol. Olha só, eles também adoravam o Sol. O nome de Misael passou a ser Mesaque, que quer dizer quem é o que o deus Lua é. Olha só, contradizendo o que era realmente o nome dele, né? Falando que ninguém é como Deus. E agora aqui, falando que ninguém é como Deus Lua é. Então eles adoravam a tudo, menos ao Deus verdadeiro, infelizmente. E o nome pagão de Azarias foi Abednego, que quer dizer servo de Nebo. Nos versos que nós vamos ver a seguir, eles não negaram a fé e eles foram abençoados por isso. E nós também, quando obedecemos a Deus, somos abençoados. Veja lá então o que diz o verso 8 agora. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel manteve-se fiel e o rei então mudou tudo o que ele podia mudar. Mas uma coisa o rei não pôde mudar, que foi o caráter de Daniel e de seus amigos. E também não pôde apagar os testemunhos que eles deram sobre a sua fé. E mesmo contradizendo então as ordens do rei e colocando a sua vida em risco, tanto Daniel quanto seus amigos mostraram ter aprendido com os pais deles, a obediência às ordens de Deus quanto à alimentação correta, e que isso lhes daria saúde plena, daria capacidade intelectual, força física, longevidade. Eles não se esqueceram desses ensinamentos dos seus pais. E as leis de saúde estabelecidas por Deus, elas são imutáveis, elas não mudam. As mesmas leis que valiam para Daniel, valem para nós hoje. É uma lei do céu, como está escrito lá em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Abster-se de comer e beber qualquer tipo de alimento foi
uma das decisões, então, do jovem Daniel, porque o verdadeiro servo de Deus, ele permanece firme aonde quer que ele esteja. Ele não come nem bebe como o mundo, ele não fala como o mundo, ele não vive também como o mundo vive. Nós temos que ser diferentes. Vamos adiante, então, versos 9 agora até o 14, diz assim: Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e os dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim, ele lhes atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. Olha só, que coragem de Daniel, né? De Daniel e dos seus amigos. Pela obediência deles, eles foram abençoados por Deus. Daniel então propôs ao cozinheiro-chefe uma alimentação alternativa, saudável, por 10 dias. E o pedido dele foi atendido. E o que aconteceu após esses 10 dias, nós vamos ver nos versos seguintes. Agora o versículo 15 diz assim: E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Nosso Deus é um Deus sábio, né? E além de tudo, ele foi abençoado também. No final dos 10 dias, os resultados provaram exatamente o oposto daquilo que o cozinheiro-chefe estava esperando. Eles estavam mais saudáveis, mais fortes, tinham maior capacidade mental que os outros que condescenderam com o apetite. Eles foram então favorecidos não só pela dieta ali saudável, mas também pelo poder e favor divino. Verso 16 diz o seguinte: Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, ali por causa do resultado da dieta dos jovens hebreus, eles puderam continuar com a sua dieta por todo o período estipulado ali pelo rei, que foi de 3 anos. Vamos seguir adiante, versos 17 a 20 agora. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Depois do final dos 3 anos que foi concedido para que eles dominassem ali a língua e as ciências dos caldeus, veja só o resultado. E Daniel, veja só que ele não reconheceu o êxito como sendo seu, mas como sendo uma dádiva de Deus. 3 anos se passaram e, ao término destes, eles ficaram 10 vezes, como diz o verso aí, mais doutos que os magos e encantadores, não só dali, mas de todo o reino da Babilônia. Olha que interessante. Por causa, então, da fidelidade a Deus, Daniel foi honrado pelo rei com as responsabilidades da corte e os segredos do reino, e também foi honrado por Deus como o seu embaixador. Verso 21 diz o seguinte: Assim Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então esse verso está dizendo que Daniel chegou a ver a libertação do seu povo do cativeiro, que ocorreu justamente no 1º ano de Ciro. E mais adiante, quando nós estudarmos o capítulo 10, nós veremos que Daniel viveu pelo menos até o 3º ano do rei Ciro, ou seja, mais de 70 anos após o seu
cativeiro. Nessa época ele teria cerca de 90 anos de idade. Daniel então serviu a Nabucodonosor por 40 anos e continuou além do Império Babilônico, até o reinado que se seguiu, que foi o Medo-Persa. Então a carreira dele alcançou aí 2 gerações inteiras. E é possível que a última obra de Daniel tenha realmente sido a libertação dos cativos da Judéia. Realmente vale a pena ser fiel a Deus. E as bênçãos pela obediência podem então ser recebidas já aqui nessa terra. No próximo estudo, no capítulo 2, nós veremos ali Daniel sendo usado por Deus para revelar a um rei pagão o futuro do seu reino e dos reinados que se seguiriam. Fique com Deus e nos vemos em nosso próximo encontro.